Olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao canal. No vídeo de hoje vou estar a testar algumas dicas de maquilhagem que encontrei pelo TikTok. Antes de mais, quero-vos só pedir para não se esquecerem de subscrever o canal, deixarem um like no vídeo se tiverem gostado, ativarem as notificações clicando no sininho. Também vou deixar aqui em baixo todas as minhas redes sociais para quem me quiser seguir por lá, ok? Bem, então antes de passarmos para o vídeo, para a parte das dicas, eu já estou maquilhada, portanto eu já testei as dicas, já sei o que é que funcionou e o que é que não funcionou. Vocês, para saberem quais é que funcionaram ou não, vão ter que ver a seguir. Portanto, vamos passar para o vídeo, espero que gostem. Bem, então vamos começar o vídeo. Eu vou pegar aqui no meu telefone, que é para eu estar a ver então os vídeos. O primeiro que eu vou fazer é um que tem a ver com a parte da pele e assim, né? Vamos então começar pelo primeiro e depois vamos fazendo o resto, ok? Para quem tem TikTok, se calhar já viram, existe uma trend no TikTok que é fazer primeiro a hidratação, depois pó, primer e depois no fim a base. E uma coisa que eu aprendi realmente quando estive a tirar o meu curso de maquilhagem é que nós devemos pôr primeiro o primer. E foi o que eu encontrei noutro vídeo que faz assim, ou seja, primeiro a hidratação, a seguir o primer, a seguir então o pó e só no fim a base. Não fazer o primer, estão a perceber? Primeiro o primer antes de pôr o pó, porque o primer vai fazer uma barreira para separar a nossa skincare do resto dos produtos que vêm aí de maquilhagem. Portanto, eu vou então deixar também aqui, não sei em qual dos lados, o vídeo desse TikTok para vocês irem vendo. Portanto, como vos disse, primeiro é skincare. Eu a skincare já fiz na minha casa de banho. Fiz a limpeza, o tónico, o hidratante e agora vamos então passar para essa parte. Hidratante, primer a seguir, vou utilizar este da NYX, que é hidratante. Vamos agora aplicar o pó. O que eu vou utilizar vai ser o da Huda Beauty. Eu já tirei a tampa, ela está aqui, já tem o pó, ok? Por isso é que eu não vos estou a mostrar, mas vocês já viram outros vídeos, sabem qual é que eu estou a falar. É o pó dela, o pó da Huda Beauty, é o Easy Bake Losing Baking. E o que eles dizem é aplicar uma camada fina de pó antes da nossa base. Uma camadinha fina. Então o pó já está. Eu vou colocar então já a base, que é para vermos então como é que fica, porque isto só dá para perceber depois de colocarmos a base. Por isso, vou utilizar a minha, que é da NARS, que é que eu tenho utilizado sempre, que eu gosto bastante, vocês sabem. Vou colocar na minha pele e depois vamos ver como é que isto fica, não é? Vamos ver também como é que depois aguenta. Assim, eu não sei se isto funciona com todas as bases ou não, mas eu acredito que sim. Vamos ver. O que está a dizer aqui no vídeo é que antes de colocar a base que devemos pôr fixador se tivermos a pele oleosa, ou seja, eu não coloquei porque a minha pele não é oleosa, achei que não era necessário e no fim está a dizer para voltarmos a pôr o pó. Portanto, não compreendo então qual é a ideia de pormos o pó antes. Estamos a colocar duas camadas, mas pronto. Eu vou colocar de novo e ver se a diferença é muito grande. Assim, é uma coisa que eu dei quando estava a ir ao curso, era colocar o pó antes, porque supostamente vai fazer com que a maquilhagem dure mais tempo durante o dia. Portanto, acho que essa deve ser a ideia do que eles estão aqui também a dizer. Mas pronto, a gente volta a colocar, que é para selar de novo, para ver se a maquilhagem fixa mais tempo e se a base aguenta mais. Só colocar também aqui. Vou então ver se noto muita diferença de colocar o pó também antes ou se não. Assim eu acho que está muito parecido, não sei. Não estou assim a notar grande diferença, mas se calhar isto é mais para notar a diferença ao longo do dia, ou seja, para fazer a base durar durante mais tempo. Deve ser essa a ideia desta tal dica. Portanto, eu vou experimentar a ver se isto dura. Bem, então a próxima dica é como fazer o baking. Eu já coloquei o pó então para selar, mas vamos fazer agora baking. Ok, ela está a fazer baking com
com um pincel, estava a sair a palavra. Eu costumo fazer com a Beauty Blender, mas eu vou fazer com um pincel também, ok? O que ela faz então, com uma grande quantidade de pó, não é? Porque é assim que faço o baking, não é como eu coloquei o pó no início. Nesta altura precisamos de bastante. E ela faz assim. Eu prefiro fazer com a esponja, sinceramente, mas pronto. Vamos fazer como ela tem, que é com o pincel. E ela põe também aqui. Eu acredito que a dica do baking seja para, por exemplo, quando nós trazemos camisolas, principalmente se forem brancas, se roçar um bocadinho fica manchado. Portanto, esta deve ser a dica. Como fica ali um bocado a fazer lá está o baking, se nós formos passar a camisola ou assim, não vai passar porque esteve ali a fazer então o baking. Acredito que seja essa a ideia desta dica, porque normalmente o baking é para fixar a maquilhagem no sítio e neste caso também ajuda a dar um bocadinho de ângulo na nossa maníbula. Pronto, faz aquele para depois por causa do nosso bronzer e assim. Portanto, eu vou deixar aqui um bocadinho a atuar e depois vou retirar. Bem, então a próxima dica é sobre bronzer. Eu vou utilizar o meu da paleta da Benefit, o Lula, e o que eles dizem é, vocês devem conhecer esta dica, eu conheço bastante, isto fala-se muito, que é fazer o 3, ou seja, isto, para fazer o esculpir do nosso rosto. Portanto, eu vou retirar um bocadinho de produto. Bem, é assim, eu acho que esta dica tem um bocadinho de... E vou-vos explicar porquê. Que é assim, nós estamos a fazer o 3, ou seja, a maior percentagem do pó vai ficar aqui. Quando vier para aqui o pincel já quase que nem tem produto. Sei que eu não costumo utilizar esta dica, mas lá está a ficar mesmo muito carregado aqui em cima, ao contrário do resto que não está assim tão forte, mas... Pronto, a ideia que eu estava a querer dizer, agora vocês podem fazer sempre assim, e vêm até aqui abaixo e fazem, ou seja, fazem a parte daqui, não é? Já está bronzeado. E depois fazem assim, lá está, o 3, a coisinha do 3, e depois voltam e fazem assim. Estão a fazer, lá está o 3, mas de formas repartidas, não só 1, 2, 3, estão a perceber? Porque senão vai ficar completamente muito mais escuro aqui, porque aqui é vocês quando colocam aqui, é onde o pincel tem muito mais produto, portanto aqui vai ficar sempre muito mais intenso do que no resto do rosto. Portanto eu deste lado vou fazer como eu vos estava a dizer, fazerem só primeiro aqui, até aqui abaixo, fazerem assim, e depois daqui fazerem para a frente, e agora aqui. E então esta era a outra dica, mas lá está, eu acho que não está a correr muito bem até agora, pelo menos esta aqui não correu muito bem. A próxima dica é sobre o blush. É um certo produto que eu não tenho, que é da... não sei como é que se chama a marca, mas o que ela diz é colocar assim um bocadinho para fazer blush e colocar um spray e depois fazer o blending neste caso do produto em si. Eu não tenho, mas eu estava a pensar utilizar este batom, pode ser que funcione, como é um batom mais hidratante, portanto eu vou colocar assim um bocadinho. Há muitas pessoas que utilizam o batom para fazerem de blush e é uma ideia, é uma dica. Vocês também podem utilizar se não tiverem nenhum blush em pó. Depois a dica é colocarem um spray. O spray vou utilizar este que é o da MAC e vou agora fazer o blending, ok? Vou usar a minha esponja. O que temos que ter é fazer o blending do produto, para ele ficar bem. Não sei se este batom funciona ou não, mas bem, ele assim aplicando na cara e depois com o fixador e assim não, mas por exemplo eu estava a experimentar, coloquei assim um bocadinho na esponja e assim acho que já fica bem melhor, porque senão fica com os risquinhos do batom e assim não, como vai mais espalhado, não fica com as marcas do batom, porque eu fiz risquinhos e assim não fica com esses tais risquinhos. Portanto, vocês podem sempre, é uma dica, vocês se não tiverem blush, podem sempre pegar num batonzinho que tenham, neste caso este é mais arrosado, mas vocês podem sempre colocar um batom
um bocadinho mais para o pêssego, dependendo do blush que vocês gostarem de utilizar. Pronto, então a dica do blush funcionou. Eu já sabia que vocês podiam utilizar. Esta eu já conhecia, já utilizei também na minha maquilhagem algumas vezes, portanto, quando vocês não tiverem, é uma boa forma de vocês também fazerem. Podem colocar então batom, desde que seja, não pode ser mate, ok? Tem que ser um batom um bocadinho mais hidratante. Próxima dica tem a ver com fazer a pele de tipo glass, ficar como se iluminada, estão a perceber, mas sem terem que usar iluminador. É utilizarem um balm, um produto de lábios que seja assim mais em creme. E vou colocar aqui no dedo e experimentar a ver como é que isto fica. Mas a ideia é vocês fazerem assim. Vocês conseguem ver aí, ele fica bastante iluminado e não é iluminador, portanto vocês também, se não tiverem um iluminador, também podem utilizar assim. Mas eu acho que esta dica ficaria então ainda melhor quando nós não tivermos mesmo, por exemplo, maquilhagem nenhuma, só para dar assim alguma luminosidade na nossa pele. Por exemplo, se formos tirar uma foto ou assim, porque, por exemplo, vocês porem pó só na vossa pele, sem ter base ou pelo menos um BB cream, o pó acaba por não agarrar na altura, mas depois vai saindo. Portanto, esta é uma ideia. Por acaso, olhem, está a resultar e eu por acaso estou a gostar. Vou mexer-me para vocês verem, mas eu acho que dá para ver aí que fica bastante iluminado. Portanto, vou agora colocar também deste lado. E onde ela também põe é aqui em cima, na nossa pálpebra, para ficar também iluminada, sabem? Para, se não puserem... Neste caso eu não vou pôr nenhuma sombra, porque não há aqui nenhuma dica de sombras, portanto vou colocar. O olho acho que não ficou assim tanto, não ficou assim tão bem, mas pelo menos na pele eu acho que ficou bastante bonito. Digam-me vocês o que é que acharam, vão-me dizendo o que é que estão a achar das dicas e se já experimentaram alguma delas e o que é que vocês acharam, se funcionou com vocês ou não. Então a próxima dica é para fazer freckles, como é que se diz? Não me lembro do nome em português. Sardas. Não me estava a lembrar mesmo. Então, a dica é setting spray. O que ela está a utilizar é mesmo este, portanto eu também vou utilizar. E ela põe um bocadinho, assim para dentro deste coisinho. E depois vai buscar um bocadinho de bronzer. O que ela utiliza é também o Hoola. Portanto, eu também vou utilizar o Hoola, ok? E o que ela faz é tirar um bocado de pó ao pincel e agora fazem supostamente assim. Não estou a ver nada, só se fizesse tipo assim, não, se fica muito forte, não está a ficar nada, só está a ficar tipo água salpicada na minha cara, neste caso o setting spray, portanto olha, não funciona. Próxima dica é sobre pestanas. Supostamente colocamos a máscara de pestanas normalmente, como costumamos pôr sempre. Vou pegar agora no secador, que a ideia é esta, é vocês apontarem o vosso secador para as vossas pestanas, mas sempre no quente, ok? Não é no quente, no frio. Portanto eu vou fazer, para ver se isto vai resultar ou não. Não sei. Vou colocar na outra para ver a diferença, com secador e sem secador. A diferença não é assim muito grande, mas... Ok, a dica dela é supostamente ter o olho fechado. Vou experimentar outra vez, ok? Não senti grande diferença, só senti que os cabelos ficaram todos penteados, mas pronto. Acho que não fez grande coisa, mas... Ou seja, quase todas as dicas estão a dar em nada. Não sei o que é que se passa com estas dicas do TikTok. Então vamos fazer agora a última, que é sobre lábios, ok? Para ficar com lábios grandes o que temos que fazer é exagerar aqui, nesta parte, e aqui, ou seja, overline, é o que ela diz, fazer mais acima, ok? Portanto vou fazer. Portanto, o que a dica diz é fazermos parecer maior aqui e aqui ao meio, ou seja, ao meio em cima e em baixo, depois seguir a linha, tanto de cima como de baixo, do nosso lábio natural. E depois fazermos aqui como que um degradê e depois aplicarmos um batom um bocadinho mais claro do que a cor que nós utilizamos ao meio. Eles ficaram bem rechonchudinhos, mas que ficou bastante bem. Acho que a dica, esta eu gostei. O que é que vocês acharam? Acham que fica bem? Eu acho que ficou
bem, estou assim um bocadinho indecisa, mas eu acho que gostei desta dica. Portanto, elas ainda foram algumas, foram 8, acho eu, se não me engano. E esta eu acho que resultou, a que resultou mais foi, que era o batom com blush, sendo que teria que ser não riscar na pele, mas sim com a esponjinha. Assim também ficou bem. Em relação ao baking também acho que resultou, porque a ideia é nós protegermos um bocadinho a pele, vá por assim dizer. Como está aqui a fazer o baking, faz com que a maquilhagem vá durar mais tempo. Portanto, caso, por exemplo, nós tenhamos, como vos disse, uma camisola branca ou assim, ao rasparmos, como ele teve o baking, não vai sujar tão facilmente como se nós só tivéssemos posto a base, porque o pó vai selar e então, provavelmente, eu não testei, não é? Mas eu sei que a melhor forma de a base não passar para a roupa é mesmo vocês selarem tudo muito bem, principalmente esta parte. Se vocês tiverem, por exemplo, camisas de gola alta ou camisas brancas, porque, por exemplo, se for noutra cor não se nota tanto, mas se for numa camisa branca, é logo. Em relação à dica do pó antes da base, eu vou ver como é que isto vai ficar durante o dia e eu depois vou-vos dizer se eu senti que durou mais tempo, se achei que não. Ok, antes de eu retirar a maquilhagem, então venho aqui. Bem, então como prometido, aqui estou eu. Já passaram quase 5 horas desde que eu fiz a maquilhagem toda, desde que vocês me viram, ainda agora. Portanto, o que eu vos venho falar é em relação à dica do pó antes e depois da base. Eu acho que funcionou muito bem, porque, pronto, eu estive-me a ver ao espelho e tudo, e mesmo ao toque sinto que a pele está muito mate, que não está nada oleosa, e já passaram 5 horas, portanto, muito bom. E onde eu sinto mais que está ainda mais mate, neste caso, que está ainda menos oleoso, é aqui assim e aqui assim, que foi onde eu fiz o baking. Vos disse, passaram 5 horas e a pele continua impecável. Está mesmo, eu sinto-a mesmo mate, não sinto nada oleoso, principalmente aqui mesmo, se vocês pudessem tocar iriam ver. Portanto, eu nem sequer pus fixador no fim da maquilhagem, eu depois esqueci-me. Portanto, se tivesse o fixador acho que ainda iria ficar melhor. Portanto, olha, acreditem na minha palavra, que eu estou a ser honesta com vocês, ok? Estas eram dicas que eu já sabia provavelmente iriam funcionar. Eu quando trouxe este vídeo, eu já sabia quais é que poderiam funcionar, aquelas pelo menos que eu já conhecia que poderiam funcionar, as outras eu não conhecia, portanto decidi também eu experimentar, mas as que eu já conhecia, que sabia que funcionavam, quis também trazer para vocês verem algumas dicas para melhorar a vossa maquilhagem, a duração e tudo. A dica do blush, por exemplo, para quem não tem blush, podem simplesmente utilizar um batom que tenha um bocadinho mais hidratante. Bem, então só para acabar aqui o vídeo, quero-vos só dizer que espero que vocês tenham gostado. Eu gostei porque também foi um tema diferente que eu trouxe aqui para o canal. Peguei numa rede social que ainda não tinha falado aqui, a não ser para me irem seguir lá. Se me quiserem seguir, aqui em baixo está o link para irem para o meu perfil por lá e podem-me seguir por lá, porque eu faço lá também várias coisas, danças e tudo, sou um bocadinho mais brincalhona e tudo. Quem gostar desse meu lado assim mais brincalhão vão gostar, porque eu adoro fazer aquelas imitações de vozes e tudo, é mesmo super engraçado. Eu acho que tenho uma veia assim um bocadinho teatral, pode ser só eu, mas por acaso já me disseram que muitas das vezes quando eu estou a falar, eu faço muitas expressões com a cara e vocês devem conseguir ver isso pelos vídeos, por isso eu por lá gosto muito de fazer essas partes que é quase como se a gente fosse uns atores, não somos, mas é engraçado fazer, portanto vocês sigam-me por lá. Bem, então, quero que me digam se gostaram do vídeo ou não, deixem lá em baixo na minha caixinha dos comentários para eu saber se gostaram ou não. Digam-me se gostaram destes géneros de temas, se gostavam que eu fizesse outro com mais truques de maquilhagem, ou truques de roupa, por exemplo, que tenham lá, ou truques de, sei lá, decoração. Digam-me o que é que vocês gostavam de ver aqui, que eu também gosto de saber as vossas opiniões, ok? E então agora sim, vou-me despedir de vocês. Obrigada por terem assistido, espero mesmo que tenham gostado. Um beijinho e até à próxima. Tchau!